Olá pessoal, hoje eu trago um review de aventura para o sistema Cultos Inomináveis, o sistema que traz aí a ambientação de Chamado de Cthulhu, de Call of Cthulhu, para os dias atuais. E coloca também os jogadores numa posição diferente, né? Quem está acostumado com uns RPGs, né, de Chamado de Cthulhu ali, né, do ambientação do HP Lovecraft, sabe que geralmente o jogo é baseado em trazer pessoas que estão tendo contato com o oculto naqueles momentos, né, no momento da aventura ou campanha. Elas geralmente são frágeis, não estão muito preparadas para aquilo, então tem todo o horror, terror, e geralmente é bem difícil, né, para os jogadores envolvidos. Já em Cultos Inomináveis, ele inverte um pouco essa balança de poder, tá? Os jogadores eles vão fazer partes de um culto moderno, né, de alguma maneira. Então pode ser desde um culto de estudiosos ali que querem algum benefício com entidades, né, do Lovecraftianas, ou estarem ligados a alguma estrutura acadêmica. Enfim, a ideia é que os jogadores de fato são cultistas, então estão um pouco mais preparados para lidar com os horrores. Mas mesmo esse preparo não é também uma grande vantagem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de começar aqui o review, eu gostaria que vocês deixassem o like para não esquecer aí durante o vídeo. E se não seguir o canal, segue aí, porque tem bastante conteúdo de RPG, quadrinhos, reviews, sessões de RPG e várias coisas aqui para assistir, beleza? Esse livro ele traz uma sequência, né, de 3 aventuras baseadas num grupo de inimigos que é a família White, e traz elementos muito interessantes dessa cultura do horror mais moderno e linkando com um pouco do horror Lovecraftiano, tá? O livro, como eu disse, né, é composto por 3 aventuras que podem ser jogadas em sequência, elas podem ser inseridas numa campanha que você já esteja fazendo, elas podem ser jogadas também isoladamente, tá? Todas elas têm o mesmo background, o mesmo grupo, né, de vilões, mas elas não estão, de fato, totalmente interligadas ou necessitam que você faça essa construção toda. Esse livro, ele traz, né, nessas aventuras um tema, e temas, na verdade, bem mais adultos, bem mais pesados, então ele é um livro para 18 ou mais, e alguns desses elementos eu até vou discutir aqui, se valem a pena ser trazidos para a mesa ou não, por mais que a gente pense na imaturidade dos grupos, ainda mais para temas como horror e terror, ainda assim ele aborda algumas coisas que, no meu ponto de vista, não são necessárias, nem mesmo para elementos de RPG. Mas eu quis trazer esse livro e falar um pouco sobre ele, porque justamente o que ele apresenta, ele traz elementos muito bons, e o que não tá tão legal que eu vou abordar é facilmente retirado. Então, dá para conduzir essas aventuras usando as informações, os elementos, os NPCs que estão aqui, que são muito legais, mesmo bem construídos, e tirando a parte que eu achei que era só um incômodo extra e pode trazer consequências chatas numa mesa, beleza? Bom, Oculto em Branco é o nome do livro, e até bem legal, porque vai ser um trocadilho aí com a família White, que são os vilões. A estrutura do livro, ela traz toda a ambientação dos NPCs e desse grupo, né, de NPCs que é uma família, que são os vilões, e depois de estruturar a família, eles entram no ambiente das aventuras. Então você já vai ter todo o contexto dos inimigos e do porquê e das motivações, dos poderes e de tudo sobre eles, e depois as aventuras vão compor como colocá-los, como usá-los numa campanha. Essa família ela representa né, um elemento bem clássico dos filmes de horror, que é aquela família interiorana canibal. Então, basicamente, nós vamos ter os White vivendo numa fazenda isolada, lá no perto, né, dos desertos do Novo México. E essa família ela tem, né, toda uma história ali ao longo de décadas de degradação. E todos os elementos que estão envolvidos nisso são pautados pela presença de uma criatura, né, um ser vindo aí, né, de eras antigas, vindo do espaço. Então tem ali a questão do elemento Lovecraftiano. Então há uma criatura que habita um fosso lá abaixo da fazenda dos White, que durante várias e várias gerações foi impondo a sua vontade alienígena, né, a sua coisa, né, decadente, essa ideia do horror primal, e foi influenciando essa família para que essa família consiga ir fazendo, né, os seus
os seus direcionais ali, seguindo as vontades dessa criatura, ao mesmo tempo que a criatura vai tentando galgar esse poder e espalhar essa semente aí meio bizarra da família White. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem a descrição dessa família, né, sobre a descrição dessa figura, né, Lovecraftiana poderosa aí, esse monstro, e toda a história deles ao longo das décadas, influenciando toda essa ideia também, um pouco ali da história americana, né. Então nós já vimos, tem vários filmes que abordam, né, essa temática no horror. Então, geralmente, o grupo de jovens sai em viagem ali pelas interestaduais, se perde, vai parar numa fazenda isolada, é capturado ali e vira, vira churrasco para os canibais. Tem até uns filmes mais recentes, eu tô lembrando de um agora, mas eu não lembro o nome, que acho que tem o Jason Momoa, que tem uns paradas também de canibal, mas eu não lembro agora qual é. Mas, enfim, todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar de alguma história parecida. Aqui traz essa história pro mundo, né, de Lovecraft, por conta da influência dessa criatura. Então ele descreve a família, desde o seu patriarca aqui, o Malaquia, Jeremiah, os nomes, né, vão ser bem clássicos dessa ideia ali, meio redneck. E o Junior, que é aquele, né, o grandão, né, meio infantiloide, mas que é o mais forte ali, o mais perverso, mas é dominado pelos outros. O menor aqui, o Tobia, que é bem escroto. A Amanda, que ela não é uma White, mas ela foi uma sobrevivente, né, que sofreu aí os abusos deles, ela vive num mundo meio paralelo. Enfim, tem aqui as definições da família, dos principais membros, mas depois se desdobra muito sobre as habilidades deles, sobre o local, né, a fazenda, e depois detalhamentos de outros membros da família que estão espalhados aí fora da fazenda, mas estão nos arredores ou em outros estados ali, locais dos Estados Unidos, e que vão servir depois lá nas aventuras, tá? Então as aventuras vão acabar abordando vários dos outros White que estão espalhados aí pelos Estados Unidos. E aqui a criatura que está, né, lá no fosso, que é a criatura que vem há várias gerações dos Whites, alimentando eles através dos sonhos, dando poderes para eles e fazendo eles perpetuarem esse ciclo ali de maldade e degeneração, tá? É o Seigi ou Acadia, sei lá. Difícil falar esses nomes Lovecraftianos, mas é o ser do poço e a entidade aí que vai estar ligada a toda essa ideia. Então é uma coisa meio, né, ele é esse daqui, né, que é um formato meio de escorpião, uma aberração estranha. E aí tem outros, as crias deles são esses escorpiões menores, mas ainda assim são bem grandes, que vivem ali numas cavernas. Então tem também todo um outro ecossistema em volta da fazenda dos White. Mas o grande terror tá em volta mesmo da família. Aqui tem alguns NPCs que estão ou na cidadezinha próxima ali, né? Estão antes da fazenda dos White. Os monstros que habitam as cavernas próximas de lá, e aí tem vários outros. E acho que aqui já vai falando dos White que estão fora da fazenda e que vão servir ali de referência durante as aventuras. Então, alguns deles nem sabem que são White, e tem um pouco disso também, de deles terem espalhado essa semente. Eu vou falar sobre isso mais à frente, em outras pessoas, e essas pessoas estarem se reconhecendo como Whites depois, né, do passar do tempo aí, e não estarem de fato na fazenda, tá? O que que tem, né, dessa questão que eu falei, que tem um tema meio chato de abordar, que eu não acho que não precisa estar tanto presente aqui no RPG. A ideia, né, dos White é que eles, né, não só essa questão da violência, né, do canibalismo e tal, mas eles têm uma coisa de abuso às mulheres. E essa parte é bem tosca, tá? Pra estar presente, acho que numa sessão mesmo de RPG, ou no plot mesmo da aventura. Por mais que seja um tema adulto e seja meio que esperado, eu vejo muitas situações ruins numa mesa por abordar esse tipo de coisa. Então, basicamente, o plot é que os White, né, os homens, né, da família, eles geralmente viajam aí pelos Estados Unidos. Alguns deles, né, foram lá na década de 60, 70, com todo o movimento de, né, drogas, sexo e, né, Woodstock, essas coisas malucas.
e eles abusaram de várias mulheres aí naquele período e continuam fazendo isso, e aí a partir desses abusos nascem os novos Whites, então na história as mulheres são muito segregadas desse jeito, ao ponto de ter lá umas enjauladas na fazenda, várias que sofreram esses abusos com vários traumas que os jogadores vão encontrar. Acaba sendo um ponto de muita referência no jogo para entender, né, essa questão, mas ao mesmo tempo eu sinto que na mesa, trazendo isso sendo muito frequente, inclusive tendo como parte, né, do plot colocar meio que esse medo nas jogadoras, não nas jogadoras, nas personagens, eu achei um pouco sem sentido. E é um tipo de tema que eu acho que não deve estar presente, acho que de forma alguma. Num filme, né, você escolhe ali assistir, geralmente você sabe o que vai vir, mas aqui na mesa de jogo, com isso sendo um elemento muito forte, eu de fato não considerei seguir em frente com isso para uma aventura como essa, ou como, né, ambientação como essa aqui. No entanto, é algo que você consegue retirar, tá? Por quê? Por mais que tenha todo esse peso desse terror, né, esse medo, e vários dos NPCs aqui tenham sido afetados por isso, então tem, né, as mulheres que sobreviveram e traumatizadas, algumas são filhas desses abusos e aí não sabem, né, da questão dos white, então em algum momento elas podem se deparar com descobrir sobre isso. Dá para limar totalmente, dá para deixar como uma notinha de rodapé de fundo, de talvez dar essa ideia de que isso acontece, porque ele também reforça muito que isso acontece entre a família. Então, as mulheres da família, pode ver até que no começo, né, só tem NPCs homens, porque ele passa essa ideia de que eles, né, é meio que um patriarcado mesmo, mas muito em cima desse tipo de abuso ao ponto de elas morrerem é, dessa questão. Então, isso reforça elementos que, como eu disse, eu não vejo necessários de estarem presentes no RPG. E eu limaria totalmente isso da aventura, porque a ambientação, a ideia dessa, né, da família canibal, do mistério, do local que, né, afastado e que alguns tentam encontrar e não encontram, e outros acabam encontrando para virar vítimas, a criatura que caiu, né, veio do céu, né? Que tem várias ideias, várias histórias de Lovecraft com essa coisa que veio do espaço e vem contaminando, né, a mente ali de uma família inteira para seguir um dogma, né, que eles criam. Então tem um livro ali que é a Bíblia dos White. E eles vão, cada geração vai escrevendo. Tudo isso dá elementos de terror muito legais para colocar na mesa de jogo, ainda mais para ter esse terror, esse horror moderno, né? Poder ser uma viagem ali pelos Estados Unidos, ou até uma das histórias, né, uma das aventuras, fala de um grupo de documentaristas que vão, né, atrás dessas histórias de desaparecimentos lá e se envolvem com os White. Então isso traz elementos modernos que são muito legais de explorar. Por isso que eu não abandonaria totalmente a premissa do livro e dos antagonistas, mas eu tiraria toda essa parte de colocar, né, esse peso tão grande nas mulheres ali e todo esse clima e ambiente de abuso. Então, tiraria e não perde muito, tá? Porque tem outros NPCs, outras organizações também bem pesadas, bem legais de usar, que levam o terror para outros pontos que ficariam ok ali numa mesa mais madura. Tanto exemplo esse aqui, o Brian Taker, ele é um pouco ali, né, inspirado numa ideia dos cultos, né, meio Charles Manson, mas ele é um culto antagonista. Então ele é um cara que teve contato com os White lá na década de 60, 70 e deturpou, ele viu, né, um pouco dessa coisa aí deturpada e para combater ele cria o próprio culto dele, que também faz atrocidades. Mas aí o cara hoje tá preso lá né, tá em prisão perpétua e tal, mas o culto dele continua agindo contra os White. Então é meio que aquele usar um mal contra um mal maior, tá? Mas é um NPC bem interessante. E outros organizações ali menores que estão tentando lidar, ou pessoas que sobreviveram e estão ainda numa busca por vingança ou por encontrar alguém que foi vítima dos White. Então esse ponto é bem interessante. E os elementos que
que geram ali em torno disso, né? Os poderes que o Ser do Poço dá para os White, então torna eles antagonistas bem legais, consegue fazer com que as aventuras, quando chegam no clímax, que é meio que estar lá na fazenda, né, e talvez combater os White, tenha todo o peso dos filmes de terror, onde você tenta matar lá, né, o vilão, e ele não morre, ou ele é mais resistente, então a criatura que tá no poço, ela vai dando esse poder para os White. E se deparar com essa coisa mais da degeneração, do canibalismo e tal. Tem um White bem interessante, que ele é um chefe de cozinha. Ele não tá na fazenda, ele é um desses White que vivem, né, fora da fazenda. E não tem ligação direta com a família. Mas a ideia, né, de que o sangue dos White traz essa maldição, porque o Ser do Poço ele tem essa ligação com a família, faz com que mesmo quem tá fora ainda tenha esses ímpetos canibais. Então ele é um chefe de cozinha que tem um grupo ali, um séquito, para quem ele cozinha carne humana, e aí ele é bem conhecido com várias estrelas lá do restaurante dele, mas ninguém tem ideia de que em determinados pratos ali a matéria-prima é meio bizarra, tá? Então, são esses elementos ali, né, de horror mais pesado. Mais uma vez, lembrando, né, que tem que ter um acordo ali entre o grupo, deixar bem claro o tipo de aventura, tipo de história, né, que você vai estar jogando com esse RPG de horror. E acho que aqui, nesse caso do White, tem esse ponto a mais de colocar esse sentido de que a história vai conter esses elementos de degeneração humanas, mesmo que influenciados por uma criatura cósmica, mas ainda assim elementos bem pesados de tratar. Mais que aquilo, né? Os jogadores vão ter mais ímpeto ainda de tentar, talvez, acabar com essa família, acabar com a criatura. É bem difícil, mas eles podem tentar, né? Bom, então tem o plot tem até aqui, mais ou menos, tá? Até onde a gente estava folheando aqui enquanto eu falava. É só a ambientação, explicando os White, essa questão do sangue, dessa maldição. Então, em determinado momento da vida, esses Whites que não têm contato com a família na fazenda, eles sentem esse chamado, né, que é impulsionado pela presença da criatura do poço. Então, alguns deles sentem a necessidade de ir, né, ir até a família, ir até o local onde eles estão, lá na fazenda. E também pode servir de plot aí pra aventura. Mas a fazenda em si, né, como ela tem toda essa coisa cósmica ali da criatura que tá no poço, ela não pode ser achada facilmente. Ou ela é achada se eles quiserem, né, que você chegue até lá, para ter a maneira com quem eles conseguem as suas presas, né? Ou alguns dos NPCs que têm alguma ideia, conseguem indicar, mas ainda assim é difícil. Aí no sistema de jogo tem, né, a questão de porcentagem para achar, né, dentro do sistema aqui do Cultos Inomináveis, ou se você for adaptar ela para um outro sistema chamado de Cthulhu, também dá para rever, né, dentro das regras desse outro sistema, como é que você vai fazer para ter essa questão mais mística. Mas a ideia é que como a presença da criatura lá vai distorcendo a realidade e consegue deixar a fazenda, né, bem difícil de achar. Então tem toda a ambientação, explica da criatura, a família White, etc. E aí entra nas 3 aventuras. Cada uma delas apresentam diferentes White fora da fazenda. Então é legal que expande um pouco esse universo dessa família canibal. E cada uma delas vai para temas bem diferentes, o que eu achei bem interessante. Dá para tentar adaptar para o tipo de estilo de jogo do seu grupo. Então tem essa primeira que envolve talvez ajudar um White, né, um descendente da família que não tem ideia de que é. Né, o plot é que ele é o filho de uma amiga de alguém do culto, né, do culto dos jogadores ou do grupo dos jogadores, se você for adaptar para outra edição, né, que não seja necessariamente um grupo. Por ele ser White, ele tá sendo perseguido por uma entidade, a estirpe do leão, que ela quer acabar com os White, né, acabar com a família. E eles estão caçando todo mundo. Só que esse garoto, ele não sabe, né, que ele é White. E aí, bem, né, tem que, durante o desenrolar da aventura, ele vai mostrando elementos de que ele tem algo estranho nele por conta do sangue, né, dos White, mas ainda assim, né, ele tem que morrer, não tem que morrer, enfim, os jogadores vão se envolver nessa história e o desenrolar dela pode levar a isso, desde que eles ajudem, não ajudem, que eles tomem, né, essa criança para si, usem ela para chegar nos White, fica bem, bem aberto, bem
com várias opções. É bem interessante essa questão do desfecho da aventura. A segunda, foi a minha favorita e deu várias ideias, eu quero trazer essa ideia até mestrando ao vivo, né, no canal. Tá circulando na internet trechos de um documentário. Em teoria, né, teria sido o último documentário desse grupo de jovens porque eles morreram. Meio que é uma ideia meio bruxa de Blair, né? Só que aqui com o peso de meio ser verdade. Então, o grupo de jogadores tem contato com esse vídeo, ou partes desse vídeo, e começa a receber mais informações de um usuário anônimo ali na internet. E à medida que o vídeo, né, os pedaços do vídeo vão sendo adquiridos pelos jogadores, eles vão juntando quebra-cabeças, entendendo a história e fazendo a sua investigação paralela a isso. A ideia é legal, porque ele brinca aqui com uma narrativa de você tem ali o seu grupo de jogadores e eles estão achando os fragmentos do vídeo. E a cada fragmento que eles acham, você pode jogar aquele fragmento. Então a história tá meio fechadinha, mas os jogadores encarnam na pele dos documentaristas. E aí tem umas brincadeiras, né, que narrativa você pode fazer, porque como eles vão jogar o que estava no vídeo, então vão ser só momentos em que uma câmera tá filmando. Isso eu achei legal. Mas eu vou narrar ela um pouco diferente. Eu vou narrar com um grupo de documentaristas desenvolvendo a história. Então, ao invés de ser alguém que achou, vai ser aquele grupo. Aí vou mudar, óbvio, aqui elementos, mas eu gostei muito do plot em si, da ideia. Então, com isso, nessa ideia aqui, né, na base da aventura, os jogadores têm contato, vão tendo contato com esses fragmentos e com o passar do avanço, esse usuário que vai alimentando eles com as informações acaba se mostrando como o único sobrevivente daquele grupo, dos documentaristas originais. Ele tá em busca de vingança contra os White e vai tentar usar o grupo para fazer isso. E isso faz o grupo ir a vários locais, conhecer alguns dos White aí perdidos pelos Estados Unidos, tá? Então é uma aventura bem legal, com essa possibilidade de você fazer essa brincadeira de ter basicamente dois grupos, né, de diferentes jogando ao mesmo tempo, né, para os jogadores jogarem com personagens diferentes e conseguir fazer essa brincadeira de juntar fragmentos. Tem um certo nível de dificuldade nisso, porque à medida que o grupo vai pegando as partes, elas podem ir indo para vários locais diferentes, né? Não é muito linear. Então você tem que ter um preparo maior. Mas se fizer certinho, acho que foi bem divertido. E é legal que aí tem aqui, ó, as ilustrações meio de investigação, uma coisa leva a outra, tal, e bem nesse estilo documentário. Aí aqui traz os personagens documentaristas, né? Que são os que você vai poder jogar paralelo, né? Com o grupo original ali que está desenvolvendo. E a última aventura, que é a Semente Negra Cai no Poço. Essa ela inverte um pouco os papéis. Nela, os White, né? Um representante dos White entra em contato com o grupo para ele tentar localizar um membro dos White ali, trazer ele em segurança lá para a fazenda. Então aqui abre menção de várias formas. Ou ele vai entrar em contato ameaçando o culto, usando ali a sua influência, né, como um White. Ou pode ser que em algumas das aventuras anteriores o grupo tenha feito alguma barganha com os Whites, seja para sobreviver ou porque ajudou algum membro de alguma forma. E aí dessa maneira eles estão aqui com esse elo, né, com essa ligação. Mas mesmo que você não tenha jogado as duas outras aventuras, dá para fazer ali o gancho inicial e trazer. Essa ela é interessante porque ela faz essa inversão, é meio que os White precisando de alguma coisa e por conta disso você se envolve com eles. Mas não deixa de ser tão letal quanto as outras porque é muito difícil, né, lidar com essa família e com a entidade que está ali no poço. E cada uma das aventuras é uma oportunidade de expandir um pouco mais vários cenários, vários locais diferentes, onde outras criaturas também dos mitos, né, Lovecraftianos estão presentes. Então o ser do poço é meio que a principal ali, porque é quem alimenta os White com seus poderes, mas ao longo do tempo outros seres foram, né, se alogiando ali em ligação ou com os White, indireta ou diretamente, ou em outros pontos dos Estados Unidos que os jogadores vão interferir. Então é legal aqui como a criatura da piscina, né, meio bizarro também, e muitos são clichês também, assim, de filmes de horror, terror bem legais, tá? Então o conteúdo do livro é esse. Como eu disse,
ele traz, né, insumos bem legais para reproduzir essas histórias tão clássicas, né, e tão terríveis desses filmes mais gore, assim, de horror. Tem esse elemento que eu acho que ele bate muito nessa tecla, reforça demais e me deixou até meio incomodado. E eu só não desisti mesmo da leitura por conta de ter muitas outras coisas nessa construção que valem a pena o material, e isso acaba sendo um ponto, são, não sei, talvez uma coisa mais pessoal, talvez para outros não seja tão, né, tão difícil assim, mas eu não vejo o quão interessante seria conduzir uma aventura que esse tema, né, desse tipo de abuso seja tão presente, quase banalizado. Então, eu zerei isso da história, vou usar todos os outros elementos dos White, que dá pra ainda criar histórias bem legais com esses seres desprezíveis. Então é um livro de aventura para cultos inomináveis, mas é facilmente adaptado para outros sistemas de chamado de Cthulhu, por exemplo, que é o que eu vou fazer. Eu vou jogar no sistema de Call of Cthulhu, mas é um livro bem legal em português aí pela Uro do Brasil, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários se vocês já leram esse conteúdo, se já jogaram, o que acham desses elementos aí que eu citei, ou se vocês também fizeram mudanças na história. E sigam o canal para não perder mais reviews aí, análises e papos sobre RPG, mesas de RPG e outras nerdices, beleza? É isso aí, pessoal. Valeu e até mais. Tchau, tchau.